Shalom! Hello! Estamos iniciando mais um momento juntos aqui no seu canal A Rota da Teologia. E hoje vamos falar um pouco sobre as funções teocráticas, o contexto da aliança, esse relacionamento e importância da aliança dentro do contexto de Israel, dentro do contexto de judeus, dentro do contexto de uma nação escolhida. E também vamos trabalhar as funções teocráticas que estão incluídas nessa, vamos dizer assim, aspecto litúrgico e até, vamos dizer, administrativo, eclesiástico, não é? No aspecto de comando, de governo, dentro do contexto da aliança. E nós queremos, antes de que vou iniciar o assunto, a expor esse assunto, convidar você a se inscrever no canal se não é inscrito e também dar o seu joinha no vídeo aí, dar o seu ok no vídeo, fazer o seu breve comentário, porque tudo isso colabora para o crescimento do nosso canal, que é um canal com o propósito da expansão do conhecimento e da explanação e exposição teológica. Muito bem. Nós vamos agora falar, hoje, dentro já desse propósito da aliança, que o propósito da aliança, na verdade, era de inaugurar, né, o estudo e o propósito da aliança que nós começamos a analisar, temos que começar a analisar a partir do reinado de Yahvé, porque a proposta principal dentro de propósitos iniciais da aliança era justamente inaugurar o reinado de Yahvé. Agora, sobre Israel, esse governo teocrático era justamente consagrar Israel e oficializar Israel como o povo de Yahvé, o povo de Deus. Né? Desse princípio já era essa a proposta que justamente fora dividido em 12 tribos e cada tribo um clã de liderança de anciões e a liderança de centenas e milhares, justamente já pensando em um governo teocrático. O clã de liderança era já uma instituição antiga e já tinha desenvolvida-se em Israel enquanto eles estavam ainda lá no Egito. Tá? Não foi só lá em Canaã, não, eles estavam lá no Egito, já havia o clã. E dentro desse contexto, eles tinham já se constituídos o povo de Deus. E surgiu então a necessidade de uma liderança, de um governo divinamente designado. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus e agora tinha que ter um comando oficializado, vindo, oriundo do poder e da indicação e da sustentação de Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus. E, primeiramente, nós temos que pensar que essa necessidade de uma liderança teocrática, ela ficou clara logo depois das evidências que surgiram do espírito rebelde de Israel, dessa prática de rebeldia que estava latente em Israel. Moisés, por exemplo, ele era o agente de Deus. Moisés era o líder constituído por Deus e designado para uma missão particular de tirar Israel do Egito e conduzi-lo para a terra prometida. E também não só isso, mas vir a conduzi-los como um juiz, como aquele que estava conduzindo, julgando as suas causas e apresentando-as perante Deus. Tá? Então, a incumbência, a carga que estava sobre Moisés era muito grande, tendo em vista até o número que era muito expressivo de pessoas, de famílias, de clãs que estavam ali sob o conduzir e a liderança de Moisés. Aproximadamente
podemos calcular aí um número para mais de 2.000 pessoas, muito mais. Tá? Então, a primeira necessidade de uma liderança teocrática, ela ficou muito clara e ela ficou muito latente, mas Jetro, o sogro de Moisés, ele vai observar que o fardo da liderança, que o peso da liderança, que a carga da liderança sobre um só Moisés era algo muito pesado e que ele não estava conseguindo e não tinha como ele conseguir julgar e conduzir toda essa percepção, essa análise, essa condução pessoal, individual e coletiva do povo. Então, é que Jetro vai conceder a ele um conselho. O conselho justamente de formar uma liderança, de levantar líderes, de constituir líderes. Tá? E aí, segundo a liderança, ela já passa a ser essencial por causa da história do povo que se de queixa e de resmungo de murmuração. Então, Moisés, depois dos israelitas deixarem o Monte Sinai, ele sentiu que era muito difícil liderar o povo e chegou a pedir por sua própria morte, tá? E como uma forma de resignar, de deixar a incumbência que estava sobre os seus ombros. Então o Senhor responde a Moisés, fazendo designar primeiro 70 anciãos. Tá? E os anciãos eles receberam então uma parte do espírito de Moisés. Aí houve uma transferência do espírito que estava em Moisés para esses 70 anciões, tá? Para que pudesse auxiliá-lo da forma apropriada, quando dois dos anciãos que não estavam na tenda do encontro profetizavam. E Moisés expressou a esperança de que todos do Israel seriam profetas. Tá? Ele percebeu que o exato propósito da teocracia, então, era justamente a presença do Espírito de Deus em todo o povo de Deus. Com esse Espírito não há espaço para murmuração. Então, é nesta construção, é neste vínculo, é neste propósito que nós temos que seguir. Moisés chegou a essa dedução. E por fim, então, as mortes de Moisés mais tarde e na consequência Josué, né, inconsequente Josué, então vão criar um vazio da liderança. Por quê? Porque perde o primeiro líder, Moisés, aquele que era o ancoradouro, perde depois o seu sucessor, Josué, que aprendeu com ele e que seguia todas as procedências de Moisés. Tá? E então depois dessa morte, depois de Moisés, acontece então a fragmentação gradual da liderança, mas ainda tinha Josué. Só que conforme vimos Moisés, mesmo durante seu ministério, teve de compartilhar sua liderança com os outros. E o seu trabalho como mediador e como aquele que está liderando e está conduzindo a aliança, mediando a aliança entre o povo e Deus, o povo e Yahvé, é assumido agora então pelos sacerdotes e pelos anciãos que se dividiam no julgamento do povo. Moisés já concede essa oportunização de uma divisão de responsabilidades. Tá? E foi assumido então por esses que desenvolviam essa parte litúrgica, essa parte até que posso considerar de um governo e de uma liderança de cunho até eclesiástico, de ser um mediador, um representante perante Deus do povo. Então, conforme vimos, Moisés, mesmo durante o seu ministério, ele tem que compartilhar a sua liderança com os outros. Existe essa questão de compartilhamento já ali a partir de Moisés. Ele tem que chegar a essa conclusão, ele tem que abrir esse precedente. Tá? E o seu trabalho e algo muito mais
contundente quando Josué assume a liderança militar enquanto Moisés estava vivo. Ele recebe, o próprio recebe ordenação diretamente de Moisés para ser um líder carismático sobre Israel, um líder que tivesse uma facilidade de convívio, de diálogo e abrisse espaço para os outros também. Acrescentasse em seu comando outras lideranças. Então, Deus falou a Israel por intermédio de Josué, mas depois de sua morte, então a palavra do Senhor, a palavra que vinha diretamente de Yahvé, passa a ser rara. Por quê? Porque agora não tinha o mediador. Então, o objetivo desses cargos teocráticos era que o povo de Deus aprendesse a viver em harmonia com o Senhor, o seu Criador e Redentor, e com seus irmãos israelitas. Eles, enquanto vivessem uma harmonia, que o seu Deus e o seu povo, o povo da aliança, expressasse o ideal da aliança, o povo de Deus. E dentro desse contexto todo, só os descendentes de Arão é que vão ser então nomeados, separados, escolhidos por Deus para servirem como sacerdotes. Como está muito bem explicitado em Levítico, no capítulo 9. Mas toda a tribo de Levi era devotada ao serviço do Senhor, porque toda a tribo de Levi foi consagrada para o serviço e prestar o serviço ao tabernáculo e no tabernáculo. Tá? Então parece que esse sacerdócio arônico era justamente uma instituição totalmente preparada por Deus e por meio de qual o próprio Deus administrava suas bênçãos e administrava o perdão sobre o povo e conduzia o povo através desta influência e responsabilidade e incumbência que estava até sagralizada sobre a pessoa do sacerdote e dos levitas. Quando Corá, Datã, Abirão e 250 líderes de Israel desafiaram o sacerdócio arônico, argumentando que todo Israel era santa e o sacerdócio não precisava ficar limitado a Arão e seus descendentes, Deus, nesse momento, o que faz? Nesse episódio da germinação da vara, confirmou a sua vontade de limitar o sacerdócio a Arão e seus descendentes, faz a vara de Arão germinar. Então, a família de Levi era uma dádiva de Deus para os sacerdotes a fim de facilitar o seu trabalho. O trabalho de Moisés também era compartilhado por Arão, o sumo sacerdote, e o Senhor claramente pretendia com tudo isso que os descendentes de Arão continuassem a servir. Por quê? Porque confirmou esse cargo também pela aliança. Então, mais tarde nós vamos ver que o próprio avô de Arão, Finéias, mostra essa lealdade ao Senhor na época em que Israel se entregou à imoralidade e idolatria. O Senhor, como recompensa, confirmou a função sacerdotal por meio da aliança. Mas Malaquias, o profeta, também é familiarizado com a aliança de paz e que o Senhor fez com o sacerdócio e vai desafiar os sacerdotes depois do exílio, hein? Olha aí agora, hein? Lá depois do exílio, a fim de que eles fossem comprometidos e fiéis à aliança, como foram os sacerdotes arônicos da família de Arão, da descendência de Arão, da tribo de Levi. Então essa ordem, ela era uma ordem sincrônica, mas uma ordem comprometida com uma fidelidade para com Deus. E nós vamos mais à frente e vamos olhar agora os próprios profetas, né? O Pentateuco então prevê uma classe de pessoas para quem Yahvé revelaria a sua vontade para a nova geração.
E os profetas então vão permanecer nas pegadas de Moisés à medida que eles também recebiam a revelação de Deus. Eles também eram porta-vozes, como Moisés era. Embora Moisés tenha recebido a palavra do Senhor como uma revelação direta, os profetas recebem a palavra de forma indireta por meio de visões e sonhos. E os padrões da instituição profética substanciariam a autenticidade da revelação de Deus para Moisés, e esses profetas são julgados por sua fidelidade à palavra revelada a Moisés. Um profeta também tinha de ser um irmão israelita, tinha de pertencer ao contexto das clãs. E um bom profeta não recebia uma revelação divina por meio de feitiçaria ou magia, mas sim recebia através da inspiração latente, visível, percebível de Deus, e Yahvé soprando. E algo interessante também que a sua palavra ela era autenticada, confirmada por Deus. Quando o profeta falava, era como se Deus mesmo falasse, porque havia uma autenticação da mensagem profética. A função de Moisés, então, como mediador da aliança, é justamente conceder essa continuidade. A história de Israel, o papel profético, ele muda da época de Elias em diante, de mediador da aliança para o de acusador. E quando nós chegamos agora, mais à frente, vamos entrar já na instituição da monarquia, nós vamos ver que a instituição do reinado é anunciada lá no Pentateuco em apenas uma passagem, que está lá no capítulo 17 de Deuteronômio. Mas Moisés vai detalhar essa natureza da monarquia teocrática e o rei de ser levantado de entre os israelitas em Israel, justamente por uma ordem de Deus. E ele tem de ser sensível à lei do Senhor, o rei. Ele tem que se deleitar nela. Ele não pode multiplicar as posses materiais ou o poder para si mesmo. O coração do rei tem que estar certo com o Senhor, do contrário, ele não pode liderar o povo e nem impetrar bênçãos da aliança, como fez Moisés. O rei, se é servo de Deus, é servo do povo de Deus. Então, a grande, vamos dizer assim, perspectiva e a grande e o grande impacto, a grande evolutiva é que a monarquia em Israel tinha de ser diferente dos governantes tiranos, despóticos e absolutos das nações circunvizinhas. O conceito de teocracia então assumia e estava assumindo que todos os líderes, incluindo os reis, ministrassem em uma condição de servo para ser um benfeitor e causar o bem-estar do povo. Então essa que era a grande proposta que estava dentro do contexto de toda uma estrutura de governo, de comando, de liderança, dentro do que Deus tinha estipulado para toda essa estrutura de governo no ambiente da aliança, no contexto da aliança. E aí, se nós vamos agora dar uma olhada para a descendência, Toletot, e essa promessa e esse cumprimento dentro da especificidade da terminologia Toletot, que está falando de descendência, Israel, na época do Êxodo, ele vai passar a ser uma nação muito numerosa. Nas vésperas de sua entrada na Terra Prometida, já se observa que eles tinham se tornado tão numerosos quanto as estrelas. É o que está lá registrado em Deuteronômio 1, 10 e também no Deuteronômio 10, 22. Então abençoa eles, orando, e Moisés então vai abençoá-los, orando para que o Senhor os multiplique 1000 vezes. E Levi, Judá, Efraim e Manassés, entre as tribos, alçam-se como posições proeminentes de comando. Então a proeminência de Levi se devia à escolha de Deus.
de seus próprios descendentes para serem constituídos e consagrados como levitas, e uma ordenação constituída por serem descendentes de Arão e separados para a função de sacerdotes. Então, o trabalho sacerdotal levítico, ele consistia na manutenção do tabernáculo, as ofertas, os sacrifícios, a leitura, a observância da lei de Deus. Os levitas eram lembretes vivos da santidade, glória, graça, perdão de Deus e também das suas santas exigências conforme incorporadas na própria lei de Moisés. O papel importante de Judá foi intensificado pelo relato de Caleb de que a terra de Canaã era uma terra boa e podia ser tornada com a ajuda do Senhor. A posição de Judá na lista de divisão da terra é a mais preeminente porque é conectada com a posse de Caleb lá em Hebrom. A importância de Efraim, por exemplo, e Manassés também se deve à fidelidade de um espião, a saber, Josué. Josué, um efraimita que permaneceu fiel ao Senhor e a Moisés desde o princípio, e a sua tribo, ela junto com a de Manassés recebe uma porção maior da terra, e os territórios tribais de Judá, Efraim e Manassés compunham a metade da terra disponível em Canaã. Então havia essa proporção geográfica, essa extensão geográfica conduzida e entregue nas mãos das tribos de justamente Judá, Efraim e Manassés. A relevância desses acontecimentos anteriores justamente está na divisão posterior da nação em dois reinos rivais, quando Judá e Israel, centrados na região de Efraim e Manassés, vão constituir-se reinos e reinos divididos. A Bíblia, assim, vai fornecermos algumas explicações para a rivalidade e a inimizade entre as tribos. A liderança carismática de Moisés e Josué mal vai manter a ordem de as tribos ficarem unidas. E essas tribos são suscetíveis a provocações e mostram uma preocupação demais com seu próprio padrão de vida. Então eles estão sujeitos a algumas atitudes, e essa atitude de preocupação com a vida é que vai levar Ruben, Gade e alguns clãs de Manassés a pedir uma maior extensão de terra, uma maior condição e proporção vamos dizer assim, de recursos, e justamente na herança para incluir lá a Transjordânia e a tribo de José, e incluir ali também uma condição de uma terra mais fecunda, mais produtiva. Então essa era toda a proposta, era toda a condição que se encontrava Israel. Então essa condição espiritual do povo de Deus por toda parte era fraca. A ganância, o egoísmo, a amargura, a imoralidade, a impureza, a idolatria, o ódio, a discórdia, a propensão, a cólera, a dissensão, as facções, as orgias, as queixas, murmurações eram características explícitas do povo de Deus. Eles eram uma nação obstinada, teimosa, endurecida, embora tendo se tornado numerosos, conforme fica claro a partir do censo, melhor dizendo, do censo feito no Monte Sinai, como está lá expresso em Números capítulo 1, e do censo feito pouco antes de entrar na terra, como está lá em Números capítulo 26. A promessa, então, do aumento em número não garantia que essa condição espiritual dos descendentes de Abraão seria como a do pai da fé. Esse período demonstra claramente a verdade de que o nascimento físico e o sinal da circuncisão não garantem a sensibilidade para Deus e a evidência de uma circuncisão espiritual do coração
como defendia Paulo, que era um judeu e que era outrora um fariseu zeloso e conhecedor da lei. E agora confronta os da lei, vindo a lhes levar a consciência que a circuncisão não era uma referência de espiritualidade. Então, o que nós tínhamos para hoje, nossa aula, nesse breve resumo, nesse breve compartilhar, nesse breve apresentar e explanar de assuntos dentro do contexto da aliança, é justamente esse momento de interação de assuntos, foi esse que nós transmitimos até esse momento no dia de hoje. Deus seja convosco, vos abençoe e vamos juntos.